Vlado Kapetanovich, ou Vitko IX, nasceu em 13 de abril de 1918 na aldeia de Pekobrid, no sudoeste da antiga Iugoslávia. Após a Segunda Guerra Mundial, viajou para o exterior e se especializou em centrais elétricas. Ele trabalhou durante muitos anos como chefe responsável da usina hidrelétrica Rio Alanca, no Cañón del Pato, na região de Ancash, no Peru, onde teve encontros com alienígenas do planeta Pu, localizado a vários milhares de anos-luz da Via Láctea, e cuja principal atividade é ajudar desinteressadamente todos os seres da imensidão do cosmos e fazer tudo pelos outros. Vitko IX morou no Peru por várias décadas, se naturalizando. Em 10 de março de 1960, uma quinta-feira, Vitko IX estava trabalhando no horário noturno na usina hidrelétrica Rio Alanca e ele era o chefe de operações mecânicas. Enquanto passava pela sala de máquinas, IX viu um falcão pousado em um ferro saliente na parede da construção. Quando se dirigiu ao telefone de atendimento interno para avisar o operador do painel de controle sobre o visitante inesperado, houve um apagão. Imaginando que fosse uma espécie de sobrecarga, IX pegou uma das lanternas que eram usadas neste tipo de ocasião e correu imediatamente para verificar se o sistema de resfriamento dos transformadores havia sido acionado. Para sua surpresa, quando passou por um caminho na área externa, ele viu que nos arredores, numa área de 500 metros de diâmetro, tudo estava iluminado como se fosse dia. Como a entrada da usina é praticamente cercada por altos morros rochosos, ele não pôde descobrir, no primeiro momento, de onde vinha aquela luz estranha. IX então foi atravessar uma ponte que ficava acima de um curso d'água e quando chegou na metade desta, percebeu que esta luminosidade vinha de um objeto oval semelhante a uma lentilha gigante, pousado em uma pequena planície localizada entre a junção dos rios Kitaraxa e Santa. IX então desliga sua lanterna e vai em direção ao objeto luminoso. No caminho, ele verificou o sistema de resfriamento dos transformadores, certificando-se que estavam funcionando corretamente. Ao continuar seu caminho, ele encontra o zelador de plantão, de sobrenome Queiroz. Este estava muito calmo, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Pela tranquilidade do homem, IX duvidou do seu estado mental. Ele pensou que sua mente estava sofrendo algum tipo de desequilíbrio e por isso via ilusões. Ele então se dirigiu ao homem. Olá, Queiroz. Pensei que você estava no escuro. Ele disse em um tom suave, para que ele não percebesse que estava nervoso. Ah, senhor, estou mais iluminado do que se estivesse na Plaza San Martín em Lima. Ele respondeu sorrindo. Você sabe o que está acontecendo aqui? Perguntou IX, dando alguns passos em sua direção. Queiroz então agarrou seu braço esquerdo e disse nervosamente: Senhor, se sentir medo, não vá lá. Esses caras acabaram de descer de novo com seu disco voador. São bons seres, eles não fazem mal a ninguém. Você não pode imaginar como eles são gentis, mas por favor, deixe-os em paz. Eles provavelmente irão embora em breve. Ei, Queiroz, por favor, explique-se melhor. Quem desceu e de onde? Você está vendo isso aqui? IX disse a ele, irritado. Não grite, senhor, fale baixo. Não fique chateado comigo. Dizem que são habitantes de outro mundo muito distante. Lá no alto, onde há pastores, eles aparecem frequentemente. Apesar de assustado, IX continuou em frente. Queiroz ficou parado, implorando com toda a força da sua voz para que IX não se aproximasse do estranho objeto. Quando estava a cerca de 200 metros dele, ele encontrou dois humanoides. Eles eram altos, com corpos proporcionados, mas ombros caídos. Vestiam roupas de uma malha muito fina, bem justas ao corpo e de uma cor estranha, que à primeira vista parecia a pele brilhante de uma foca. Aquele que estava ao seu lado esquerdo cumprimentou em espanhol. IX então imediatamente perguntou a ele: Quem é você e o que está fazendo aqui? Por favor, não se assuste, amigo. Somos alienígenas do planeta Pu, viajamos pelo espaço e quando passamos por esta galáxia, visitamos a Terra fraternalmente. Por favor, desculpe-nos, pois partiremos imediatamente.
Nove não acreditou em nenhuma das suas palavras. Ele achava que eles eram espiões de alguma nação mais tecnológica e que zombavam dele, fingindo serem alienígenas. Ao notar o nervosismo do homem, o estranho então diz: diga tudo o que quiser, mas a interrupção da corrente não foi causada por nós. Sua central já tem luz. Amigo, imploramos que não nos julgue mal, nos perdoe. Não vamos esquecer isso. Tudo pelos outros, disseram ambos quase juntos e voltaram para o objeto. Ao olhar para ele, Nove percebeu que estava apoiado em 3 grandes trens de pouso. No centro, havia uma escada pela qual os estranhos subiram e entraram na nave. Após entrarem, esta foi recolhida. A nave então subiu verticalmente e depois se perdeu entre as nuvens. Nove então se aproxima de Queiroz e pergunta: de qual nacionalidade você acha que esses homens são? Esses homens não são de nenhum país, senhor. São alienígenas, tal como lhe disseram. Queiroz conta que os pastores das aldeias próximas sempre os veem. Isso não é um truque nem uma novidade, senhor, disse enfaticamente o zelador. O que há de errado com você, Queiroz? Você realmente acredita que eles são alienígenas? Você percebe o que está dizendo? Questionou Nove duramente. Com licença, senhor. Não direi mais nada. Mas, por favor, não conte a ninguém sobre eles. São bons. Ser traído seria um pecado, respondeu Queiroz, parecendo ofendido com o comportamento de Nove. A forma como Queiroz o respondeu deu a entender que ele estava determinado a esconder a presença dos estranhos. Cerca de um mês após o estranho encontro com os estranhos, na terça-feira, dia 12 de abril de 1960, Nove, em companhia do jovem Adam Pérez, também funcionário da usina hidrelétrica Rio Alanca, resolveu se aventurar pelas montanhas Ancash. Pérez seria seu guia. Eles estavam caminhando praticamente desde o amanhecer, subindo em direção ao cume da montanha. Ao meio-dia, eles estavam no início de uma planície a 4.000 metros acima do nível do mar, onde decidiram descansar alguns minutos para comer alguma coisa. Depois de recuperar as forças, eles continuaram caminhando. De repente, Pérez parou surpreso, ficando imóvel por alguns momentos. Depois ele sinalizou com a mão para que Nove se aproximasse. Ele então andou alguns passos e, quando chegou ao lado de Pérez, descobriu que no centro de uma pequena chapada estava pousada a mesma nave em forma de disco que ele tinha visto um mês antes. Ao redor dela havia um rebanho de cabras e algumas ovelhas. Num dos lados da chapada haviam várias pessoas, homens, mulheres e crianças, fazendo uma fogueira. Ele descobriu que aquelas pessoas eram pastores com suas famílias e então decidiu se aproximar. Ele comunicou seus planos a Pérez, que aceitou de imediato, e ambos partiram em direção aos camponeses. No caminho, Pérez começou a contar que naquela área desciam discos voadores pilotados por alienígenas vindos do espaço, e que aqueles seres eram boas pessoas que ajudavam os pastores de muitas maneiras. Nove comparou as palavras de Pérez com as de Queiroz, e imaginou que os dois, de alguma forma, eram cúmplices do desconhecido. Poucos minutos depois, eles chegaram ao local onde estava a pequena fogueira. Ao seu redor, estavam sentados 4 homens, 3 mulheres, 4 crianças e os 2 estranhos que ele já tinha visto na noite do apagão na usina. Eles sorriram quando viram Nove, mas os habitantes locais se incomodaram com a sua presença e a de Pérez. Um homem bigodudo se levantou e olhou para Nove agressivamente, dizendo: "O que você procura aqui?" "Nada, amigo. Somos caçadores de pumas e passamos por esse lugar casualmente. Só isso", respondeu Nove. Um dos estranhos lhe estendeu a mão e Nove retribuiu. Depois ele fez o mesmo com Pérez e isso acalmou o camponês, que se opunha à visita dos dois. Eles então se sentaram ao redor da fogueira. Como era de dia e não tinha pressa, Nove começou a observar os estranhos com mais atenção para tentar descobrir sua nacionalidade. Eles eram altos e, devido a isso, não podiam ser de alguma raça terrestre. A única coisa que se destacava neles eram seus ombros caídos. Fisicamente, seus corpos eram bem formados, só que suas características eram uma mistura de todos os povos da Terra. O formato de seus rostos se assemelhava ao dos árabes,
Os olhos lembravam os da raça mongol. Os narizes eram do tipo nórdico. Seus queixos davam a impressão de serem de origem hindu, e a cor de sua pele era rosa clara. Depois de muito observá-los, Nove chegou à conclusão de que a maior porcentagem de suas feições lembrava as da raça mongol. Por alguns momentos ninguém falou. O pastor então se aproximou de Nove e calmamente disse algo para ele. O homem nada entendeu, porque ele estava falando em sua língua nativa, o Quichua. Já Pérez entendeu o que ele disse, e discretamente disse a Nove. Ele diz que devemos ir embora agora, porque eles não nos querem aqui. Nove pensou em se levantar para ir embora, mas um dos estranhos veio e se sentou ao seu lado dizendo: Fique, amigo. Se você quiser, conversaremos. Talvez você possa esclarecer algumas de suas dúvidas sobre nós. Minha única pergunta relacionada a você é: por que está aqui e quem você é? Sabemos que você não vai acreditar no que vamos lhe explicar, mas gostaríamos que você pudesse passar mais alguns minutos conosco para conversar. Além disso, você não deve ter medo. Você está armado. Nós não. Enquanto o estranho falava, Nove percebeu que seu traje era uma malha feita de um fio muito fino, semelhante ao nylon. Eles tinham suas cabeças cobertas com um capuz bem ajustado, que fazia parte da malha, deixando o rosto livre da testa para o pescoço. O estranho então se pôs de pé. Com um capuz de material fino e transparente, ele cobriu a cabeça, o rosto e o pescoço. Essa malha de tão transparente não alterava em nada a sua aparência, forma ou cor, e isso surpreendeu Nove. O estranho que estava sentado ao seu lado o olhou sorrindo e disse: Utilizamos este dispositivo e as luvas apenas quando fazemos voos individuais, sem máquinas voadoras, para proteger nossos rostos e mãos. Nove não respondeu nada para ele nem fez nenhuma pergunta. O estranho imediatamente se afastou alguns metros e apertou um botão em seu peito. De repente, alguns dispositivos que ele tinha em volta da cintura, tornozelos e punhos começaram a se inflar, assumindo a forma de um cone. Um sopro de vento extremamente leve foi ouvido e um humanoide subiu em grande velocidade, desaparecendo nas nuvens. Nove então viu um humanoide voltando, deslizando entre as árvores e pedras, voando horizontalmente a uma altura de 200 metros, assim como um pássaro. Ele ficou surpreso com essa demonstração tão estranha. O estranho desceu como uma águia, sem fazer barulho, e pousou ao seu lado. Ele então olha para Nove e diz sorrindo: Diga-me, amigo, o que você acabou de ver? Os terrestres podem fazer isso? Como você fez isso? Perguntou Nove. Ele então explica que aquele é um sistema de voo que todos utilizam em Apu, um planeta localizado fora da nossa galáxia. Eles são protetores da vida e por isso viajam para o espaço para ajudar de diferentes maneiras outros seres. O estranho então segue falando de coisas desconhecidas e impossíveis de acreditar racionalmente, criando em Nove sentimentos de ridículo e simpatia ao mesmo tempo. Como já era tarde e ele havia passado várias horas ouvindo explicações que acreditava serem inconcebíveis, chamou Pérez e se despediu dos pastores. Quando disse adeus ao estranho que estava ao seu lado, este olhou diretamente nos olhos, apertou sua mão com emoção e disse: Tudo pelos outros. Então, o outro ser se aproximou e fez o mesmo com igual entusiasmo. Da mesma forma, se despediram de Pérez e os homens foram embora. Ao chegar em casa, pouco antes do anoitecer, Nove não contou nada à sua esposa sobre o que aconteceu, decidindo não falar com ninguém sobre isso. Ele resolveu interromper seu passatempo de exploração das colinas por algumas semanas. No domingo, 15 de maio de 1960, Nove resolveu retomar suas explorações, mas desta vez pelas colinas da margem direita do rio Quitaragsa. Como Pérez estava viajando, desta vez ele foi acompanhado por um jovem chamado Quispe, que disse conhecer a região e que queria acompanhá-lo. O céu estava nublado naquela manhã, depois de alguns dias de sol. A lembrança do último encontro com aqueles estranhos seres ainda era vívida em Nove, fazendo ele mudar o local das suas explorações a fim de evitar um novo encontro. Quispe se mostrou um guia competente, apesar das dificuldades do terreno. Ele tinha facilidade em caminhar por aquele local. Nove notou que ele em alguns momentos olhava para os arredores como se estivesse procurando algo. Então,
propôs a Quispe que fizesse uma pausa para descansar. 9 então questiona o guia sobre o que ele estaria procurando. Quispe, parecendo estar envergonhado com a pergunta, responde que tem medo de ser considerado louco. 9, com habilidade, convence o jovem a falar, e este então afirma que naquele local às vezes acontecem coisas estranhas, e quando você fala sobre isso, é taxado de louco. Quispe continua dizendo que algumas pessoas estranhas aparecem constantemente naquela região, e eles dizem vir de um mundo distante. 9 então conta para ele que já teve contato com esses seres que diziam ser do planeta Apu. O jovem se sente tão aliviado com a revelação de 9, e após conversarem sobre o assunto, decidem retomar a caminhada. Horas depois eles chegaram ao topo da colina e a uma curta distância viram uma clareira onde pastavam vacas, ovelhas, cabras e alguns cavalos, e que quase cobria a área total. No final daquela chapada havia uma cabana de madeira, e à sua frente uma fogueira ardia, e ao seu redor havia várias pessoas sentadas. Assim que se aproximaram da cabana, 2 cães vieram ao seu encontro. Um dos pastores se levantou e acalmou os cães que foram embora. 9 então cumprimentou o pastor, e este estendeu a mão, mas sem falar. Este aqui não entende espanhol, só fala quichua, disse Quispe. 9 então pede ao jovem para dizer ao pastor que eles estão procurando pumas, que estariam matando o gado nesta região. O camponês entendeu algumas das palavras e ficou feliz. Ele conversou com Quispe em quichua e apertou a mão de 9 com entusiasmo. A repentina mudança de humor do camponês fez os exploradores entenderem que os pumas estavam lhes causando mal e que o propósito deles os agradava. O camponês fez sinal para eles se aproximarem da fogueira e os convidou para sentar com eles. Haviam 3 mulheres, vários homens e 2 crianças, que se escondiam atrás das mães porque tinham medo deles. De repente, Quispe agarrou o ombro de 9 abruptamente e gritou: "Olha ali, senhor!" O homem então virou sua cabeça na direção indicada e viu um pequeno objeto semelhante a um pequeno avião que descia verticalmente das nuvens. Ele pousou entre as cabras e ovelhas sem fazer barulho. Era de uma cor diferente dos discos que 9 havia visto antes. Pouco depois, um estranho saiu de dentro da nave. Ele usava uma malha semelhante à dos seres vistos antes, mas era diferente dos anteriores. Ele tinha ombros como os nossos, quadris pronunciados, e era menor em altura. Ele veio na direção da fogueira se movendo no ar, a alguns centímetros do solo. Os cães correram em direção ao estranho e ele os acariciou. Os cachorros estavam felizes. Parecia que estavam familiarizados com ele. Ao se aproximar, 9 percebeu que aquele estranho tinha pele branca e parecia ser uma mulher, porque seus seios a identificavam dessa forma. A visitante foi em direção à cabana. Lá dentro havia um menino com cerca de 10 anos. Seu rosto estava inchado com uma aparência azulada, os olhos estavam meio fechados, a boca meio aberta, com a língua, lábios e dedos inchados. Sua aparência era horrível. Sem falar com ninguém, ela entrou e saiu carregando a criança nos braços, a levando para a nave sem demora. Todos os presentes permaneceram em silêncio, mas nos rostos dos pastores podia-se ver uma expressão feliz. Os minutos passaram e o silêncio dominou o local. De repente, o menino que foi levado desceu sozinho a escada da nave em perfeito estado de saúde. Os presentes se abraçaram e gritaram de alegria. Não havia nenhuma normalidade em seu corpo e ele demonstrou isso com seu sorriso e sua agilidade. Em seguida, a estranha se aproximou de 9 dizendo: "Meu nome é Ivanka, amigo. Qual é o seu?" Ela falava suavemente em espanhol. 9 respondeu e em seguida perguntou de qual país aquela mulher era. "Eu não pertenço a nenhum país. Minha pátria é o universo. Sou cidadã de todos os países e irmã de todos os seres que neles existem." 9 então pergunta como a criança foi curada e Ivanka diz: "Eu sou cidadã de Apu. O dever inato de cada puniano é proteger a vida celular e ajudar os seres onde quer que nos encontremos. Nosso carinho, amor e sabedoria são igualmente para todos os seres, porque fazemos parte de tudo que existe no universo." 9 ficou em silêncio por alguns momentos e depois disse: "Mas você ainda não me respondeu como curar a criança."
Perdoe-me, respondeu Ivanka. Temos diversas maneiras de curar. Um dos mais positivos é a desintegração e a integração. Desintegração e integração? Que forma de cura é essa? Desintegramos as células do corpo do paciente até as menores partículas, e então as integramos a um corpo perfeitamente saudável com novas células, respondeu. Então vocês também podem criar células? Sim, amigo, há bilhões de anos, desde que os apunianos descompuseram o átomo em sua partícula mínima. Com esse trabalho obtiveram os mais altos poderes, como imortalidade, domínio sobre os íons positivos e muitos outros. Escute, Ivanka, você poderia fazer uma demonstração que me permitisse observar o que é desintegração e integração? Sim, amigo, ficarei feliz em fazê-lo. Veja aquelas ovelhas e cabras que estão pastando ali na chapada. De repente, as ovelhas e cabras desapareceram e em seu lugar surgiram arbustos com flores diversas. Havia toda a variedade que existe em nosso planeta. A maior parte era desconhecida. O que você está vendo na planície, amigo? Perguntou Ivanka. Vejo o que você quer que eu veja, disse Nove. Um cachorro perseguindo pássaros e flores em quantidade que você apenas semeou para nós, nos hipnotizando. Você quer que a gente transforme as flores em cabras e ovelhas de novo? Ivanka perguntou. Transforme-os em pombos, respondeu Nove, debochadamente. Ivanka olhou para Nove e sorriu gentilmente. Ela abriu as mãos com os dedos em direção às flores e de repente a chapada se encheu de pombos grandes e pequenos. Os cães então latiram e correram atrás deles, surpreendendo Nove. Ele estava com medo e Ivanka parecia ter notado isso. Você está com medo, senhor? Não houve nada que me assustasse aqui, respondeu o homem, tentando recuperar sua serenidade. Enquanto isso, o companheiro de Ivanka se aproximou. Este é meu companheiro de viagem, seu nome é Pedro. Estamos viajando há muitos anos juntos pelo espaço, disse Ivanka. Nove estendeu sua mão para ele e o estranho fez o mesmo. Se você quiser, vamos para a nave. Você verá mais coisas desconhecidas. Ou está com medo? Disse Ivanka sorrindo. Não tenho medo, respondeu Nove, buscando coragem e aceitando o convite. Ele então, acompanhado de Quispe, se dirige com Ivanka e Pedro para a nave. Dessa vez, os seres não flutuaram sobre a grama. Caminharam normalmente, mas a grama não se dobrou sob seus pés, chamando a atenção de Nove. Quando chegaram à nave, Nove viu que ela estava pairando no ar, cerca de meio metro acima do solo. O aparelho tinha asas, lembrando um avião de passageiros, e segundo Ivanka, elas eram dobráveis, o que permitiria ultrapassar velocidades de milhões de quilômetros por minuto. Após subirem na escada, já no interior da nave, havia uma grande sala oval, sem ângulos retos, com várias poltronas. Nas paredes havia diversas telas embutidas, semelhantes às dos televisores. Este é o nosso amigo Alif, disse Ivanka, nos apresentando a outro estranho que estava lá dentro. Após os cumprimentos, o estranho convidou os homens a se sentarem. Nove percebeu que Quispe parecia à vontade, como se já tivesse passado por aquela experiência. Isso tudo parece muito estranho para você, não é? Perguntou de repente Ivanka para Nove. Honestamente sim, respondeu o homem. É lógico, nada mais é de se esperar. Eu também me senti muito estranho quando subi pela primeira vez em uma nave apuniana. Como é isso, Ivanka? Você não é daquele planeta Apu? Perguntou Nove preocupado. Sou cidadã de Apu há 47 anos. Lá as pessoas são positivas. Não há mágoa, egoísmo, ambições ou ódio. Acredite, e se levar as coisas com calma, você só vai se convencer de que é assim. Quero dizer, você não nasceu em Apu? Não, amigo, sou terráquea, respondeu ela com delicadeza. Onde você nasceu então? Na cidade de Dubrovnik, na costa iugoslava do Mar Adriático, respondeu ela. Isso significa que somos conterrâneos, não é? De fato é verdade. Passei minha infância feliz nas margens do Adriático. Durante ela,
suportei todas as misérias que o egoísmo e o dinheiro causam, e que estão manchando e torturando a vida na Terra. É por isso que sei muito bem o quão supremo é trabalhar em nome dos outros. Aprendi isso em Apu, e aqui na Terra sofri isso pessoalmente. A vida na Terra poderia ser tão bela quanto a de Apu ou de qualquer outra galáxia do universo, se os terráqueos se organizassem de forma positiva, fraterna, sem dinheiro, guerras ou exploração, formando uma única família, a terrestre. Ivanka continuou narrando os episódios de sua luta para sobreviver na Terra, já que foi abandonada pelos pais antes de completar 10 anos de vida. Kisp fez um movimento com a mão direita na cadeira. Na parede oposta, uma tela funcionou e todas as cenas começaram a desfilar nela conforme Ivanka falava. Para Nove, aquilo não passava de uma espécie de hipnotismo, algo que sugeria às pessoas que podiam ver seus pensamentos naquela tela. Amigo, não é isso que você está pensando. Essas telas funcionam por ordem de pensamento. Essas cenas são reais, tal como aconteceram. Assim que a tela receber a ordem de mostrar algum tópico, ela funciona independentemente de todo pensamento, disse Pedro sorrindo. Sabe, mande a tela reproduzir a sua vida. Você vai ver se tem alguma coisa de verdade sobre isso, disse Ivanka. Nove obedeceu e então pensou no seu nascimento. As cenas começaram a rolar, mas em uma dimensão estranha, como se o campo, as pessoas, as florestas e os animais fossem reduzidos em tamanho, mantendo sua forma e mostrando as ações e temas nos mínimos detalhes. Parecia para Nove que ele poderia tocar tudo o que via. Ele viu seu nascimento, infância e depois sua juventude, detalhadamente e com cenas íntimas que ninguém poderia ter filmado. O homem ainda não sabe muitas coisas, respondeu Ivanka. Kisp então se dirigiu para Nove, informando que aquele dia estava chegando ao fim. Ao olhar para seu relógio, Nove viu que marcava 6h14 da tarde. Ele se lembrou que sua casa ficava a mais de 10 quilômetros de distância e que, além de caminhar na escuridão, enfrentaria muitas dificuldades. Ele então informou as horas para Kisp e disse: "Vamos." Os dois então se levantaram para sair. Lá fora, chovia torrencialmente, o que dificultava ainda mais o retorno dos homens pelas encostas íngremes das colinas de Champara. Kisp ficou desesperado e sugeriu que ambos ficassem na nave dos estranhos até o dia seguinte. Nove não aceitou essa sugestão, porque além de seu trabalho ser complicado, não havia ninguém para substituí-lo. Pedro então se aproximou e se ofereceu para acompanhá-los até Rua Lanka. Eles então aceitaram sua proposta. Pedro então apertou um dos botões do seu colete. Imediatamente, a 1 metro de suas laterais e de sua cabeça, se formou um arco em forma de ferradura, iluminando dezenas de metros com uma luz parecendo estar de dia. Então eles se despediram de Alif e Ivanka e partiram. A chuva continuou com força total, mas surpreendentemente ela não molhou nenhum dos homens. Com a luz incompreensível da auréola de Pedro, eles puderam caminhar tão rápido como se fosse dia. Ao se aproximarem da cidade de Rio Alanka, Nove notou que Pedro trocou de roupa durante o caminho. Ele agora usava roupas de camponês, assim como os pastores locais. "Como você trocou de roupa sem parar?" perguntou Nove. "Desintegrei minha malha e a integrei na forma de uma roupa de camponês", respondeu ele com naturalidade. "Por que você fez isso?" "Para confundir a minha presença com as dos locais e não chamar a atenção com as minhas roupas." "Quem vai nos ver agora? À noite na chuva, quando estão todos necessariamente em suas casas?" "Todos exceto aquele que está sentado ali", Pedro disse apontando com a mão. De fato era verdade. Um camponês carregando diversas coisas compradas na cidade estava descansando a algumas centenas de metros da sua cabana. Eles então atravessaram o rio Kitaragsa e quando chegaram perto de uma escola, Pedro parou. "Amigos, tudo pelos outros. Vocês estão quase na cidade. Tem que voltar." Ele estendeu a mão para os homens e depois desapareceu instantaneamente. Após entrarem na cidade, os homens se despediram e seguiram para suas casas.
Nove, ao chegar, encontrou sua casa vazia, já que sua esposa tinha viajado a Lima para visitar sua filha que estudava lá. Sem ter com quem conversar, ele começou a meditar sobre o assunto. Para evitar ser cúmplice de algum suposto crime, Nove chegou à conclusão de que as autoridades locais deveriam estar cientes de tudo isto. Ele decidiu, portanto, avisar a polícia da presença dos supostos alienígenas, se dirigindo a uma delegacia de polícia que naquela época funcionava na cidade de Hualanca, a 150 metros da sua casa. Um sargento cumprimentou. Como podemos ajudá-lo, senhor? Ele perguntou educadamente. Obrigado pela gentileza, sargento. Por favor, você é o responsável por este gabinete ou o alto-chefe? Eu sou o chefe, por enquanto. O que está acontecendo? Podemos conversar por alguns minutos sobre um assunto muito especial? Sim, claro. Entre, senhor, disse o sargento e abriu a porta de um escritório particular. Nove se sentou e começou a contar-lhes os casos. Desde o início, o sargento mostrava estar extremamente surpreso, mas à medida que Nove avançava na história, sua inquietação aumentou. Ele começou a ter medo dele, mas quando este começou a contar o que tinha visto naquele mesmo dia, ele o interrompeu como que assustado e com uma voz suave escondendo sua alteração disse: Amigo, que maravilhas você está me contando. Você alcançou um verdadeiro triunfo para a inteligência mundial, denunciando que estes estranhos estão entre nós. Possivelmente, eles tentam nos espionar. Neste momento, irei avisar o comando superior para que mobilizem todos os aviões, tropas, navios, canhões, tanques e uma divisão de meninas armadas com garrafas do melhor pisco peruano. Será uma verdadeira façanha capturar esses alienígenas e todos atribuiremos a vitória a você e às suas informações valiosas. Mas, por favor, não fale com ninguém nada disso. Vá para casa, vá para a cama e amanhã iremos te procurar para que guie o nosso exército até o local onde estão esses alienígenas. Nove percebeu que o sargento o considerava louco ou bêbado e que falava com ele em voz baixa, mas em tom de zombaria. Ele então não entrou em mais detalhes, nem terminou de contar todos os episódios daquele dia, dizendo para o policial: Obrigado, sargento. Agora eu vou para a cama e não falarei com ninguém. Amanhã você vai me procurar para guiar esse exército e viva a vitória! Gritou Nove. Dois guardas, surpresos com aquele grito, apareceram vindo de uma sala ao lado. Ele está bêbado até 100. Deixe-no ir, ordenou o sargento. Após sair da delegacia, Nove percebeu que havia acabado de sofrer seu primeiro ridículo por parte das pessoas, o que em parte o motivou a manter essas experiências em segredo durante 15 anos. Na manhã de 4 de junho de 1960, a região estava tão atrativa como sempre. Durante as 3 semanas anteriores, Nove havia feito diversas excursões pelas colinas, mas sem ter contato com os estranhos. Ele pensou que eles tinham mudado de rumo e isso o deixou feliz. Naquele dia ninguém estava com ele, por isso resolveu visitar os locais mais acidentados. Eram 10 horas da manhã quando Nove chegou ao topo de uma colina em frente ao distrito de Huaylas, sobre o Cânion del Pato. Ele estava andando desde as 5 horas da manhã, então decidiu descansar para observar com binóculos os altos picos da região. Logo, ele descobriu a uma distância de mais ou menos 1000 metros uma nave idêntica usada por Ivanka, Pedro e Alif. Nove não gostou, mas como já estava no local, resolveu se aproximar. Quando estava a algumas centenas de metros, ele ficou surpreso ao ver que atrás de uma pedra, a uma curta distância da nave, podia haver um grupo de pessoas. Isso o preocupou um pouco, porque ele não entendia a língua quichua e estava sem um acompanhante que pudesse servir de intérprete. Apesar das suas preocupações, Nove continuou. Quando estava na frente da nave, a porta se abriu e Ivanka saiu, desta vez acompanhada por outro ser de nome Zen. Ela o recebeu sorrindo e disse que gostou da sua visita. Devemos entrar na nave ou ficar sentados aqui? Ela perguntou. Como quiser, ele respondeu. Vamos para dentro. Acho que é mais positivo. Ivanka se sentou na sua frente e disse: Não pense que a sua reclamação da outra noite nos incomoda. A sua atitude é absolutamente normal.
Ela disse isso com uma expressão feliz, o que surpreendeu Nove, que sentiu medo e vergonha. Quem diabos teria contado a eles sobre mim? Como eles sabiam? Isso era algo incompreensível para ele. Talvez o sargento seja seu cúmplice, pensou. Nove ficou em silêncio, não respondendo nada. Ivanka entendeu sua alteração e riu dele. Escute, amigo, ela disse. O homem, para alcançar a verdade, o progresso e a sabedoria, deve trabalhar, estudar e praticar. Você tentou cumprir as regras estabelecidas pela sociedade. Se não tivesse feito, não teria interesse em cumprir as suas regras sociais ou em descobrir a nossa origem. O esforço sincero para conhecer o desconhecido, esclarecer o confuso, ver o invisível e perceber o imaginável é o único caminho para a sabedoria. A evolução e o progresso de todas as civilizações são resultado de uma busca constante pelo inusitado, enfatizou Ivanka, fazendo um gesto gentil para encorajá-lo. Quem te disse que tentei denunciá-los? Por favor, vamos parar de pensar nisso. Já expliquei nossa opinião sobre o caso. Esqueça, está bem? Está tudo bem, vou esquecer. Mas você disse que esclarecer a confusão é positivo. Por que você não me esclarece o que estou perguntando a você? Se você quiser saber, olhe para aquela tela. Ela vai te contar tudo, disse Ivanka sorrindo. Ele então olhou para a tela que ela acabara de apontar. Quispe e ele apareceram nela, se despedindo de Pedro, tal como tinham feito naquela noite, em que o estranho os acompanhou, iluminando o caminho com seu halo de luz diurna. Então, surgem todos os detalhes dos acontecimentos. Sua despedida de Quispe, a entrada em casa, a meditação e a análise dos motivos que o levaram a fazer a denúncia. Sua conversa com o sargento e toda a zombaria que ele fez com os guardas sobre a sua declaração depois que ele saiu da delegacia. Nove ficou tão envergonhado que teria se jogado em algum abismo para evitar olhar para o rosto de Ivanka. Ela percebeu sua confusão, veio até ele carinhosamente e lhe disse: Amigo, por que você está se maltratando assim? Você tem que entender que você não fez nada ruim. Está tudo bem, senhorita, disse Nove. Tentei denunciá-los porque não sei quem você é ou o que procura neste lugar. Eu denunciaria novamente, mas não me serviria de nada. Só provocaria o ridículo das pessoas porque ninguém prestaria atenção em mim. Ivanka riu. Depois de rir por alguns momentos, ela olhou para ele e falou compreensivamente: Meu amigo, você pode gritar com todos e contar sobre a nossa presença, mas ninguém vai acreditar em você agora e talvez por muito tempo. Mas isso não importa. Ninguém deveria aceitar a nossa existência por meio da persuasão. Por favor, nunca tente convencer uma pessoa a acreditar que existimos ou que estamos visitando a Terra ou qualquer outro planeta. Vou tentar não fazer isso de novo, respondeu Nove. Então, tentando mudar de assunto, ele perguntou a Zen por qual motivo ele estava visitando a Terra. Zen mostrou uma expressão feliz e, olhando para o homem, respondeu: Nos Apurianos, é inerente proteger as células e assim ajudar os seres do universo. Essa é a causa essencial da nossa visita. Não poderíamos existir sem cumprir este princípio. Estamos visitando todos os planetas e ajudando aqueles que encontramos durante a viagem. A diferente frequência das nossas visitas a determinados locais da Terra está relacionada a maior ou menor quantidade de obras em cada local, realizadas pelos apunianos. Essas obras datam de épocas anteriores e posteriores à explosão de Apu. É verdade que, como você diz, podemos ver tudo isso através das telas do tempo, mas quando estamos aqui é positivo entrar em contato com nossos trabalhos antigos. Olhe para a tela, ele sugeriu. Novitou vira a cabeça e vê numa tela, em frente, uma imensa multidão de pessoas em movimento. Depois algumas máquinas apareceram, semelhantes a balões, outras a discos voadores e outras a aviões muito pequenos, todas voando a poucos metros acima da superfície, liberando de seu interior um jato semelhante ao ar, mas com força suficiente para fazer desaparecer obstáculos como pedras, arbustos, deixando o solo plano e limpo. Eles obtiveram assim uma imensa planície de centenas de quilômetros quadrados, apta para a construção. Imediatamente,
enormes pedras esculpidas com perfeição e guiadas de forma inteligente caíram como flocos de neve nos respectivos canteiros de obras conforme os planos arquitetônicos, e assim foram construídas casas e ruas. Nove ficou surpreso ao ver que as enormes pedras, de tamanho semelhante às das paredes das nossas casas de 2 andares, caíam tão lentamente como se fossem tiras de papel, e que uma pessoa poderia conduzir várias, com uma única mão ou com uma simples respiração. Ele pensou, novamente, na sugestão hipnótica e fechou os olhos para não continuar vendo mentirinhas inventadas sabe-se lá por quem. Momentos depois, uma mão tocou seu ombro direito. Ele abriu os olhos e viu Ivanka observando com atenção. Amigo, continue acreditando no que sua mente imagina. Mas tem que te contar o que você está vendo. As pedras que caem nas planícies não têm peso. Só tem o peso necessário para que não se espalhe pelo espaço durante o trabalho. Este é um dos métodos que os apunianos usam para construir. Vamos acelerar a exposição na tela só para você ver a cidade construída. E também sua destruição. Olhe para a tela, por favor. Noviton olha para a tela e vê uma imensa cidade construída, segundo uma arquitetura estranha, na qual não se viam ângulos retos em nenhum lugar. Como se chamava o chão essa cidade agora? Perguntou ele a Ivanka. Quando sua construção foi concluída, deram-lhe o nome de Kutsak, porque esse era o nome do apuniano que dirigiu a obra. Palavra que com o tempo foi se transformando em Cospo ou Cusco, nomes atuais da cidade. Essa foi uma das 3 cidades e centros de desembarque mais importantes que os apunianos construíram durante o segundo povoamento da Terra. Naquela cidade, Kutsak, os apunianos estabeleceram a primeira indústria química terrestre e foi uma das melhores do espaço, até que um dilúvio a destruiu. Você disse dilúvio? Perguntou Nove surpreso. Sim, amigo, respondeu Zen. O egoísmo e a ambição causaram tempestades e cataclismos tão desastrosos que quebraram o equilíbrio do planeta. Assim, a linha do Equador tomou o lugar do meridiano e vice-versa. Como resultado, os melhores edifícios que a Terra teve desde que se separou de Apu foram destruídos. Olhe para a tela, sugeriu Zen. O homem então olha para a tela e vê que uma tremenda e incrível catástrofe atmosférica estava atingindo a Terra e a envolvia nas nuvens. Furacões estranhos e indescritíveis, trovões, ciclones e ventos empurraram a Terra como se fosse uma folha seca, e quando aquele redemoinho destrutivo terminou, a superfície terrestre foi despovoada de plantas, animais e humanos. Os polos se tornaram a linha equatorial e esta linha se tornou um meridiano. O lugar onde antes ficava a imensa planície com a impressionante cidade de Kutsak se transformou em picos e ravinas com abismos profundos salpicados de pedras gigantescas espalhadas, provenientes daquela fantástica construção que fora o orgulho da Terra. Só em 3 locais existia uma quantidade considerável de ruínas, de onde o observador pôde perceber que existia naquela região uma construção indescritível. Que acontecimento horrível! Nova exclamou. Sim, amigo, foi horrível e muito negativo. Esse acontecimento provocou um atraso irreparável nos avanços do homem e um problema para nós. Também tem sido a causa de vários fenômenos que surgiram e que persistem até agora. Por causa dessa catástrofe, uma parte do espaço foi desequilibrada, o que fez com que nossas cidades voadoras tivessem dificuldade durante centenas de milhares de anos nas suas viagens pela Via Láctea. O espaço é extremamente complicado, cheio de mistérios e incógnitas. Essas dificuldades afetam as nossas visitas a esta galáxia, mas tal como nas décadas atuais, a Via Láctea está se movendo por caminhos espaciais muito positivos e aproveitamos para visitar todos os seus planetas e sistemas. Nossas visitas surpreendem os terrestres, isso é natural. Os habitantes de outros planetas também ficam surpresos quando nos conhecem. Alguns nos veem com paz de espírito, mas a maioria está com medo. Muitos poucos entenderam que somos simples viajantes e que estamos investigando as dificuldades da vida espacial, finalizou Zen. Enquanto Nove se recuperava daquelas informações, 2 companheiros de Ivanka, que ele não tinha visto,
Entraram na nave. Ela se levantou e os apresentou. Este é Amin e este é Dios. Dios estendeu a mão e Nove retribuiu, fazendo o mesmo com Amin. Os dois se sentaram e começaram a contar o que haviam vivido durante a incursão da qual voltavam. De repente, Dios tirou do bolso um pequeno chapéu feito de pele de coelho. Ivanka, se virando para Nove, então diz: a beleza da vida terrestre está distorcida pelos seus próprios habitantes. O homem, sendo uma entidade inteligente e aperfeiçoada, tem muito pouco se preocupado em facilitar a vida, utilizando a sabedoria de criar e descobrir coisas sem parar, tendo que sacrificar outros seres. Pelo contrário, acredita que tem o direito de explorar e utilizar esse benefício todos os seres que aqui vivem, até mesmo os seus pares. Eles criam os animais com cuidado, como se fossem amigos sinceros. Então, eles sujeitam ao sofrimento usando sua força para o trabalho e sua inteligência para se divertir. Seus sofrimentos lhe dão prazer, e então eles o matam para comer sua carne e até faz roupas caprichosas com sua pele, sem pensar que todos os seres têm o mesmo direito de viver e que cada um, igualmente, é sensível à dor, ao abuso ou à bondade. Na sociedade apuniana é diferente. Lá todos os seres vivos são os únicos donos de suas existências, até que termine seu ciclo de vida de acordo com as leis da natureza. Para os apunianos, a vida dos outros seres vem em primeiro lugar e as suas próprias vidas em segundo lugar. Plantas, animais e humanos são produtos da mesma mãe, e todos têm igual direito de viver o seu ciclo sem sofrimento, causado pelos outros. Então, do que os apunianos se alimentam? Perguntou Nove. A dieta apuniana é composta por concentrados compostos principalmente por minerais, e outra parte de sementes e frutos de plantas, respondeu Amin. A coisa mais negativa que os habitantes terrestres praticam é tirar a vida de outro ser para alimentação ou outros fins. Alimentando-se desta forma, juntamente com os raios solares, é a causa da agressividade, do egoísmo e de uma enorme cadeia de desequilíbrios celulares do corpo, frisou Ivanka. Para que serve esse chapéu? O que sabe sobre nós não é suficiente? Nove perguntou a Dios. Na verdade, amigo, para nós não existem segredos em nenhum lugar do universo. Nós normalmente temos esses objetos construídos através de uma ação tão negativa porque eles nos ajudam a mostrá-los aos habitantes de outros planetas a quem ajudamos a superar a negatividade. Há quem tenha um modo de vida semelhante ao dos terrestres, mas estamos tentando com todas as nossas forças formar entre eles grupos positivos de pessoas cujas células contenham menos composição negativa em seus átomos para que aos poucos possam tornar outras positivas. O fundamental, amigo, para a vida dos seres aqui na Terra e em qualquer lugar no universo é a união, o trabalho, o estudo e a paz. Sem esses fatores, só há sacrifícios, mas não há vida. Para obter essa essência que alimenta a vida, os terrestres devem substituir o dinheiro, a agressividade e o egoísmo por esses fatores, disse Ivanka. Houve um pequeno silêncio. Noviton olha para o seu relógio. Eram 6 da tarde. Ele se levanta com a intenção de se despedir dos estranhos para poder voltar a Rio Alanka antes que escurecesse. Os 3 apunianos e Ivanka o acompanharam até a porta da nave e ele parte. Como sempre, Nove não pôde falar com ninguém sobre isso e voltou ao seu turno de trabalho, que naquele dia começava às 8 da noite. Apesar das surpresas, do ridículo, das dúvidas e do pouco crédito pelo que vivia, sua vontade de continuar investigando até descobrir quem eram aqueles seres estranhos se manteve. Mas pela primeira vez, ele levou a sério a possibilidade de que aqueles visitantes seriam habitantes de um planeta distante, onde não havia egoísmo, medo, agressividade ou más intenções. Várias semanas se passaram desde então, e durante o mês de junho e na primeira quinzena de agosto, Nove teve outros 5 encontros com aqueles seres, mas em nenhum deles viu Ivanka. No domingo 21 de agosto de 1960, Nove realizou mais uma de suas explorações, desta vez em direção ao sopé das montanhas cobertas de neve de Champara. Na véspera, ele conversou sobre o assunto com seu amigo Quispe. Os dois, então, combinaram de sair nas primeiras horas da manhã para ficar o maior tempo possível nas montanhas.
Eles saíram antes do amanhecer e seguiram pela costa direita do rio Kitaragsa. O sol nascia enquanto eles estavam numa chapada a mais de 3.000 metros acima do nível do mar. Eles então sentaram em uma pedra para descansar observando os arredores, com Quispe usando um binóculo que havia pegado emprestado de um parente. De repente Quispe grita: "Lá estão os nossos amigos." "A que você está se referindo?" perguntou Nove. "Aqueles que você chama de estranhos estão pousando com um aviãozinho muito brilhante. Quer ver?" "Não estou interessado. Continue observando. E então, quando eles pousarem, iremos vê-los," respondeu Nove. "Acabou de pousar, senhor," exclamou Quispe. "Sim, Quispe. Eu os vi. Vamos visitá-los. O que você acha?" "Vamos, senhor. Prepare-se." Quando se aproximaram do aparelho, a porta já estava aberta. Uma mulher e um homem deixaram a nave. Nove nunca tinha visto o homem, mas reconheceu a mulher. Era Ivanka. "Olá, amigo. Tudo pelos outros," disse ela ao ver Nove, estendendo sua mão. "Olá, camponesa." Nove respondeu brincando. Ela sorriu. "Apresento a vocês um novo amigo que está me acompanhando desta vez. O nome dele é Zai. Ele é um apuniano que viveu na Terra em vários momentos como um terráqueo positivo para os terráqueos. Ele já viveu sob o nome de Jesus." "Ele foi Jesus Cristo?" perguntou Nove surpreso. "Sim, amigo." Ivanka respondeu afirmativamente. Sua resposta pareceu tão estranha e zombeteira que Nove riu alto. Quispe começou a fazer o sinal da cruz. "Que coisas verei hoje nas telas do tempo, estando ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo?" pensou Nove ironicamente. "Você é sincero, amigo," disse Zai pegando o braço de Nove enquanto se aproximava da nave. Nesse ponto, a escada baixou e eles começaram a subir. Dentro da nave, todos se sentaram. Zai então começa a falar. Cerca de 500 milhões de anos terrestres se passaram desde que os fenômenos espaciais tornaram difícil para os apunianos visitar a Terra com frequência. Recentemente, no início do século, a galáxia a qual pertence à Terra entrou na área positiva favorável da navegação das nossas naves e cidades voadoras. Muitos problemas da vida terrestre teriam sido resolvidos se fosse possível chegar sem dificuldades. Uma das razões para as nossas atuais visitas frequentes é melhorar as mentes dos homens para que meditem e resolvam seus problemas com a razão e não com a guerra. Com muitas dificuldades vêm à Terra em vários momentos, depois do dilúvio, para colaborar com os terráqueos. "Quantas vezes você viveu na Terra com nomes terráqueos?" perguntou a Nove. 504, amigo. Nove então começou a assistir em uma tela uma passagem do apuniano Zai na Terra enquanto criança, segundo ele, com o nome de Jesus Cristo. Ele corria puxando algo semelhante a uma pipa ou papagaio, dizendo que aquilo era uma forma de desenvolver a curiosidade dos humanos para futuramente construírem máquinas voadoras, inclusive semelhantes às dos próprios apunianos. Nove então pergunta a ele se atualmente estávamos desenvolvendo algo assim. Zai responde: "Como as nossas, não exatamente, mas muito parecidas. Esta é a mais recente descoberta dos terrestres, por isso não é divulgada. E, além disso, essas máquinas têm vários detalhes que ainda precisam ser aperfeiçoados." Zai então pede a Nove que olhe para a tela novamente. Ao olhar, ele vê algo comum. Um misterioso lugar na Terra, com florestas e planícies, onde se avistavam arsenais gigantescos e dezenas de veículos em forma de disco. Alguns haviam sido concluídos, outros estavam em produção. Alguns estavam em teste de voo, entre ravinas, montanhas, florestas e campos. Essas máquinas eram idênticas em formato e cor às naves que Nove tinha visto em seus 2 primeiros encontros com os estranhos e voavam a uma velocidade muito considerável, mas inferior à das máquinas alienígenas. Nove chegou à conclusão de que os estranhos visitantes poderiam ter espiões naquela parte da Terra onde acabara de ver aquela estranha indústria. Zai, percebendo seu pensamento, colocou sua mão no ombro do homem e disse: "Não se preocupe, amigo. Os homens iniciaram novas eras, e é por isso que estamos aqui, entre eles. Existe a possibilidade de que dentro de alguns séculos, nós terráqueos e apunianos vivamos como uma família." Zai então pede a ele que olhe novamente para a tela para observar eventos do futuro. Nove então vê homens em suas máquinas voando em direção à Lua,
e pousando em sua superfície. Em seguida, ele viu cidades voadoras guiadas pelos homens para explorar o espaço, visitar, descer e colonizar outros planetas. De repente, a área do Caleron der Wireless apareceu na tela nos mostrando as alterações que aquela região sofreria no futuro. Uma avalanche, causada pelo colapso da calota glacial, o Ashkaran, varreu a cidade de Hanhahirka. Então, outra avalanche gigantesca apareceu na montanha coberta de neve. O Ashkaran, que ao rolar pela terra quente, provocou um terrível deslizamento de terra, que arrastou pedras, árvores e rochas. Encheu as ravinas de lama e enterrou no caminho a cidade de Yungai e muitos milhares de pessoas. Então, na tela do tempo, algo assustador apareceu. Um terremoto sacudiu a Cordilheira Branca. A neve desabou e as águas das lagoas transbordaram, provocando uma inundação terrível que devastou todo o território. Um panorama triste e desesperado substituiu a bela paisagem das aldeias e cidades andinas. No lugar onde existiram praças, parques e belezas naturais, obras-primas das civilizações incas e europeia, agora existiam rochas e ravinas assustadoras. Aquela cena horrorizou Nove e um sentimento de espanto tomou conta dele. Apesar de tudo, ele pensou, se tivesse aptidão, escreveria um registro de tudo isso, em forma de livro. Zay sorriu e em tom suave disse, meu amigo, fique tranquilo que se você desejar sinceramente, poderá escrever livros e crônicas. Essa afirmação pareceu para Nove tão implausível quanto todo o resto. Ele então olha para o relógio e descobre que eram 6:30 da tarde. Estava na hora de voltar a Rua Lanka. Ele quis se despedir dos estranhos e partiram. No caminho, Nove não falou nada com Quispe. As cenas que ele viu na tela do tempo o emocionaram tanto que ele não teve vontade de falar. Quando se despediu de Quispe, teve a vontade de comprar um lápis e um caderno. Ele se sentia surpreso, porque nunca teve vontade de escrever antes. Assim que chegou à cidade, ele foi até uma loja e comprou um lápis e um caderno de 200 páginas. Ao cair da noite, Nove começou a anotar algumas informações sobre as cenas que tinha visto na tela. No sábado, 3 de setembro de 1960, o dia amanheceu chuvoso. As nuvens densas cobriam os picos das montanhas, cobertas de neve. Durante a semana que acabara de terminar, Nove conheceu no trabalho um jovem chamado Velasco. Ele era um bom trabalhador e às vezes ousava falar com Nove sobre a visita que os alienígenas faziam à Terra. Ele não contou a ele sobre suas experiências com eles. Em vez disso, fingiu não ter conhecimento dessas questões e pediu a ele que viesse no sábado para passearem juntos pelas colinas. Mesmo tendo amanhecido nublado e chuvoso, Velasco chegou cedo na casa de Nove para fazer o que haviam combinado. Eles então partiram e, por sugestão de Velasco, seguiram pela região entre os cedros e Kitaraxa, em direção às alturas de Mioacocha. À medida que começavam a subir as colinas, a atmosfera começou a clarear. As nuvens negras de tempestade desapareceram e o céu ficou coberto de nuvens brancas. Com essa mudança atmosférica, a caminhada deles foi favorecida, pois não sentiu calor nem chovia. Durante as horas de caminhada, Nove meditava sobre os mistérios da vida e do universo. De repente, ele viu uma das aeronaves dos visitantes descer verticalmente do céu a uma distância de algumas centenas de metros. Era um modelo desconhecido. Tinha o formato de uma folha de trevo e, por não tê-la visto antes, Nove ficou impressionado. Velasco percebeu sua perturbação e começou a rir. Por que tantas risadas? Perguntou a ele. Você tem medo de qualquer coisa, senhor? Esses são amigos. Claro que vêm de longe, mas são bons. Amo todos os seres igualmente. Vamos fazer você perceber que o que estou lhe dizendo é verdade. Vamos então, disse Nove já andando. Depois de passar por algumas pedras de pontas afiadas, eles chegaram perto do aparelho. Sua porta estava aberta. No chão, à frente, estavam 3 estranhos. Ao se aproximarem, eles descobriram que eram mulheres. Nove ficou surpreso ao ver
que a tripulação da nave era composta por elas. Vamos, senhor, disse Velasco. Elas são conhecidas. Eu já as vi antes. Eles então se aproximaram. Uma delas os cumprimentou estendendo a mão. Meu nome é Kay. Elas são nossas amigas Vênus e Lu, disse gentilmente a estranha. Eles então se sentaram nas pedras. Você ficou surpreso que a nave fosse administrada apenas por mulheres? Isto é natural para os habitantes terrestres, porque as mulheres ainda ocupam o segundo lugar na sociedade. No planeta Pooh, entre mulheres e homens, só existe uma diferença, a anatômica. Todos os outros poderes e direitos são idênticos para homens e mulheres, porque a vida e a reprodução pertencem igualmente a ambos, disse Kay. Foi difícil para a nave admitir essa afirmação. Embora durante a Segunda Guerra Mundial ele tivesse se convencido da capacidade, inteligência e força que as mulheres possuem para enfrentar e resolver as dificuldades, o que a estranha acabara de explicar o surpreendeu. Desde a formação da nossa sociedade, as mulheres têm sido subordinadas aos homens no exercício de suas faculdades. Isso criou nela um complexo de inferioridade que é essencial eliminar por meio de práticas educacionais, pensou Nove. Quem captou seu pensamento sorrindo disse: o que você está pensando está correto. Desde que a intervenção apuniana foi interrompida para ajudar o desenvolvimento da vida terrestre, o homem, influenciado por vários fenômenos, dentre eles os efeitos da parte negativa dos raios solares, se tornou egoísta e agressivo. Passou a considerar a mulher um ser inferior, criado especialmente para lhe proporcionar prazer individual e procriar filhos. Assim, ele a discriminou, limitando sua participação nos estudos e no trabalho, inclusive a agredindo. Como? Quer dizer que os apunianos também agrediam as mulheres? Nove perguntou surpreso. Não, amigo. Em Apu não há agressões nem brigas. Ali, pessoas, animais e plantas vivem na mais perfeita harmonia e cada um sente a dor dos outros como se fosse a sua. Estou falando da vida terrestre, porque nasci e vivi na Terra durante 21 anos. A resposta de Kay o surpreendeu. Onde você nasceu? Perguntou ele. Na cidade de Paris, no mês de fevereiro de 1850. Sou filho de uma família judia de sobrenome Vossen. Eu sei que você não vai acreditar, é lógico, mas essa é a verdade. Como você foi para Pooh, Kay? Nove perguntou. Participei dos acontecimentos da Comuna de Paris e fiquei prisioneiro em Versalhes. Em 28 de abril de 1871, os algozes da prisão a martirizaram. Um apuniano, Pedro, passava por aquele local, cortou a corda e transportou Kay para Pooh. Quando Kay acordou, encontrou pessoas em um mundo desconhecidos para ela. Eles então seguiram com uma longa conversa sobre como os terrestres precisam mudar seus hábitos egoístas e se unir. Também sobre a criação de algumas entidades que, segundo ela, foram criadas com a ajuda dos apunianos. A Organização das Nações Unidas seria um exemplo. Já eram 5 horas da tarde e, devido à longa caminhada, Nove queria partir. Então eles se despediram de Lum, Vênus e Kay e partiram de volta. No domingo, 6 de novembro de 1960, o dia amanheceu com céu limpo e sol quente. Após várias semanas sem chuva, a seca ameaçou as colheitas da região de Caleron de Ruailas, alarmando os agricultores, mas favorecendo as excursões de Nove pelas colinas. Desta vez, ele faria sua caminhada acompanhado de outro funcionário da usina elétrica Rualanca, de nome José. Eles se encontraram no pátio dos transformadores às 7 horas da manhã e partiram. Ambos decidiram caminhar rapidamente para subir ao topo dos morros pela manhã, antes que o sol emitisse seu calor máximo sobre a região. Durante a segunda quinzena de dezembro e todo o mês de outubro, Nove teve vários encontros com os estranhos. Nessas ocasiões, eles lhe explicaram parte dos mistérios que nos envolvem. Na tela do tempo, ele viu acidentes que a população sofreu, a Terra em seu passado e algo que poderia sofrer no futuro se os homens não se unissem fraternalmente no estudo e no trabalho para corrigir os fenômenos negativos que ocorrem. Quando chegaram ao topo de uma colina, eles se sentaram para descansar e observar os arredores. Já era meio-dia, o que forçou os homens a procurar abrigo sob as sombras das árvores.
Ao lado da árvore escolhida havia uma chapada. Poucos minutos depois, quase no final da chapada, estavam vários pastores com seus rebanhos de cabras e ovelhas. Vamos até eles, senhor, José perguntou. Então, eles têm medo de nós? Eles não vão ter medo, senhor. São boas pessoas, eu os conheço. Como você os conhece? De onde você é, José? Eu sou de Ungás, senhor. Conheço todos esses lugares com uma palma da minha mão. Vamos então, José, disse Nove. Eles caminharam por cerca de meia hora e quando chegaram, foram recebidos cordialmente. Assim que se sentaram, os camponeses começaram a reclamar da falta da chuva. Eles explicaram a grave situação em que se encontravam as suas colheitas e o seu gado devido à seca, e atribuíram isso à ausência dos anjos, representantes do sol e das chuvas, que não os visitavam há vários meses. José então se vira para Nove e diz que alguns seres alienígenas num planeta distante chamado Apu vêm frequentemente a esses lugares e que eles são pessoas muito poderosas e boas. Eles podem fazer chover, podem limpar o céu, curar os enfermos e outros milagres. José pediu a Nove que ouvisse os agricultores com atenção e respeito, senão eles ficariam chateados e poderiam até atacá-los. A conversa durou mais de uma hora, quando atrás da montanha coberta de neve de Champara surgiu um pequeno avião. Ele desceu verticalmente e pousou em uma clareira, sem fazer barulho. Os camponeses então começaram a se abraçar e gritar de alegria. 3 pessoas desceram da nave, 2 homens e uma mulher. Assim que se aproximaram, Nove reconheceu um deles. Era Zai. Este então olhou para Nove estendendo sua mão e sorrindo. A mulher apuniana então se aproximou. Era a já conhecida Lin, e o último deles era Pedro. Todos se sentaram e os agricultores imploraram por chuva. Nove olhou para o seu relógio. Era 1h da tarde. O sol aquecia aquela região com toda a sua força. Uma senhora idosa se aproximou de Lin e se ajoelhou aos seus pés exclamando: Chuva! Chuva! Lin a levantou pelo braço, a beijou no rosto e a idosa se sentou com os outros. Pedro se afastou alguns metros, apertou um botão no colete e voou rapidamente até sumir de vista. Para onde foi o Pedro? Nove perguntou a Zai. Vai procurar chuva para esta região, respondeu ele. Ao olhar para o céu, Nove viu um feixe de nuvens de imenso diâmetro, como se produzidas por uma chaminé invisível, atravessando o espaço acima dos picos nevados da Cordilheira Branca por dezenas de quilômetros. Momentos depois, Pedro retornou. As nuvens se espalharam pelo céu da região, cobrindo tudo que estava ao seu alcance. Então, as nuvens negras de tempestade que acabavam de se expandir caíram em chuva. Como você fez isso? Perguntou Nove a Pedro, enquanto se dirigiam para a nave para não se molharem com a chuva. Fiz os íons mínimos positivos vibrarem em velocidades diferentes, causando variações instantâneas de temperatura. Formaram-se assim nuvens que, ao se condensarem, produziram chuva. Isso pode ser feito em qualquer lugar ou apenas onde há neve. Nuvens e chuva podem ocorrer em qualquer lugar, respondeu Pedro. A chuva durou até as 5 horas da tarde. Enquanto isso, Nove e José viam na tela meteorológica cenas dos mistérios do universo, de sua vida e de suas populações. Lin então apertou um botão em sua cadeira e outras imagens apareceram. Eram diferentes tipos de borboletas se aninhando artisticamente, desenhando com sua formação objetos, florestas, lagos e campos floridos. Nove ficou surpreso com o trabalho das borboletas apunianas, já que as terrestres produziam apenas diferentes tipos de larvas, muitas delas prejudiciais. Lin entendeu seus pensamentos e lhe disse sorrindo: o que você está pensando é verdade. As borboletas na Terra não são tão interessantes, apenas atraem a atenção das crianças. Além disso, elas se reproduzem por meio de ovos e, em seu primeiro estado, são apenas vermes, crianças que às vezes prejudicam as plantas. As borboletas de Apu são diferentes, se reproduzem como mamíferos e são o único inseto que ali existe. Ela então explicou mais algumas coisas sobre a vida dos animais apunianos. A conversa durou até escurecer. Nove e José agradeceram Lin pelas suas explicações, se despediu de Zai e Pedro
e partiram. 9 meditou sobre o que aconteceu, chegando à conclusão de que aquela chuva não poderia ser atribuída ao hipnotismo ou algo assim. Ele ainda não tinha certeza sobre quem eram aqueles seres e de onde vieram, mas estava convencido de que tinham poderes extraordinários e que o que havia presenciado era real. Durante a segunda quinzena de novembro e todo o mês de dezembro, Nova e José dedicaram seu tempo livre para caminhadas nas montanhas. Nesse meio tempo, eles tiveram apenas 3 encontros com os alienígenas, o que os fez pensar que eles não tinham mais interesse em visitar a região do Caleron de Huaylas. Era domingo, 10 de janeiro de 1961, um dia claro, e eles saíram cedo de Hualanca, seguindo pela serra, entre os rios Quitaraxa e a quebrada de Los Cerros. Por volta das 10 horas da manhã, eles estavam no topo de uma colina, em frente à montanha coberta de neve. Ao chegarem em uma chapada, não muito extensa, viram diversas clareiras cheias de rebanhos e algumas cabanas de madeira. Na frente deles havia várias pessoas sentadas em volta de uma fogueira. Alguns metros mais à frente, eles avistaram um pequeno avião e rapidamente perceberam que os estranhos estavam com os pastores. Quando se aproximaram da fogueira, encontraram crianças, mulheres e homens, e 3 estranhos sentados em um círculo almoçando. Ao vê-los, todos se levantaram e os cumprimentaram. Os estranhos eram Zai, Pedro e Lin. Os moradores locais os convidaram para sentar e almoçar também, o que foi imediatamente aceito pelos homens. Quando terminaram o almoço, Pedro, José e os pastores foram construir o telhado de uma das cabanas. Zai, Lin carregando um cachorro e 9 foram para a nave. Lin pressionou um botão em sua cadeira. Na parede, um telão começou a funcionar, mostrando uma cena que, na opinião de 9, correspondia à época dos profetas. Um homem alto, com barba e cabelos longos, estava falando para um grupo de pessoas que ouviam com respeito. Pelas roupas e pelo caráter das pessoas que viu, ele deduziu que eram de tempos muito distantes. Nem captando seus pensamentos, disse sorrindo: "Isso mesmo, amigo. Esse tempo é muito remoto. Aquele que você vê falando é Zai, quando ele vivia como um terráqueo com o nome de Moisés." Em que ocasião Moisés fez esse discurso? Zai olhou para ele, sorriu e com uma expressão gentil disse: "Foi quando dei as 14 regras aos homens para que pudessem estudá-las e aprender com elas a importância da vida coletiva que praticávamos em Apu há trilhões de anos. Lá, organizei uma escola coletiva chamada Essênia, nome que vem das palavras apunianas Es e Nie, que traduzidas para a língua terrestre significam mais ou menos Forças Unidas, e depois, com o tempo, deram origem aos termos Ossênios ou Ossênia. As minhas muitas tentativas, com o passar do tempo, foram distorcidas pelo egoísmo. No início, formaram-se grupos positivos que viviam coletivamente, mas depois foram guiados de acordo com seus interesses egoístas. Assim, aos poucos, eles se dispersaram em diferentes grupos políticos e religiosos, cada um formando suas leis, mais negativo do que positivo, para a vida e a reprodução. Olhe para esta comunidade essênia, disse Zai apontando para uma tela. Nova olhou para ela e viu uma aldeia de tamanho normal. Crianças, mulheres e homens viviam em harmonia. Eles fizeram o trabalho e o estudo coletivo, não usavam dinheiro, praticavam uma dieta vegetariana e protegiam a vida das plantas, dos animais e das pessoas. Aquela comunidade, uma ideologia altruísta, que com a união coletiva e estudo e trabalho, foi conquistando poderes, para nós sobrenaturais, com os quais corrigiram fenômenos terrestres e espaciais. Nove viu sua formação, seu desenvolvimento, suas conquistas, suas potências e a influência do egoísmo que penetrava ameaçadoramente. Enquanto algumas gerações morreram e outras surgiram, o egoísmo transformou o dinheiro em uma necessidade, tomou conta de cada pessoa e distorceu a positividade daquela organização, os levando a uma vida semelhante a um exército terrestre organizado, onde nem todas as pessoas podiam entrar. Assim, eliminaram da sua vida social o casamento e, consequentemente, a reprodução, o que há de mais sagrado para os apunianos. Qual é o nome daquele lugar onde os essênios praticavam a vida coletiva? Perguntou Nove a Zai. Agora se chama Qumran. Está localizado perto da cidade de Calha, na costa israelense do Mar Morto. Esse
é um dos lugares mais positivos deste planeta. Antigamente, quando a Terra ainda fazia parte de Apu, naquele mesmo lugar, então chamado de Kunra, palavras apunianas que traduzidas significam mesa para sábios, os cientistas apunianos tinham seus laboratórios. O Ra apuniano aperfeiçoou naquele local a tela do tempo e os domínios. Esta é a razão pela qual os essenciais estabeleceram sua primeira comunidade positiva em Kunra, depois que os homens esqueceram, sob a influência do egoísmo, o modo de vida apuniano. Todos esses locais apareceram na Terra. O que mais impressionou Nove foi Kunran, provocando nele o desejo de visitá-lo. Zai interpretou seu pensamento e olhando sorrindo disse: Amigo, se você deseja sinceramente visitar Kunran, você pode fazê-lo agora mesmo, se quiser. Como? Exclamou Nove surpreso. É muito fácil, disse Zai. Temos a nave que pode nos transportar para Kunran em poucos minutos. Só falta a sua sincera aceitação. Lin sorriu. Nove percebeu que aquilo era inspirado pela sua descrença e desconfiança em relação a eles. Vamos, amigo, meu desejo é sincero, respondeu Nove. Não vou esquecer, disse Zai. Ao olhar para o seu relógio, Nove viu que eram 11h30 da manhã. Que horas serão quando chegarmos a Kunran? Ele pensou. Nós estamos no local, disse Lin sorrindo. Ele olhou novamente para o relógio e viu que marcava 11h40. Use as telas, amigo, ela disse para ele, apontando para uma que estava funcionando. Nove então viu que o lugar onde estavam era exatamente como ele havia visto há alguns minutos. Eles desembarcaram numa colina de onde podiam avistar as ruínas de Kunran. Era uma região desértica, e a alguns quilômetros mais ao longe havia uma cidade com áreas verdes, mar, casas em construção e várias pessoas circulando. Eles saíram então da nave e seguiram em direção às ruínas de Kunran, que ficavam a algumas centenas de metros de distância. Qual é o nome daquela cidade? Nove perguntou a Lin. Calha, estamos no deserto da Judéia, nas margens do Mar Morto. Depois de visitar as ruínas e algumas grutas próximas, eles se dirigiram a um conjunto de casas recentemente construídas. Por que estamos indo para lá? Nove perguntou a Zai. Para que você possa se convencer de que não estamos hipnotizando você. Ele respondeu brincando. E como vamos nos entender com aquelas pessoas que falam uma língua diferente? Não se preocupe, amigo, isso não é problema. Fale com eles e eles entenderão você na língua deles. E o que responderem você entenderá na sua. Como é isso, Zai? Vai ter uma máquina que traduza? Não há máquina. Tudo é feito com a ajuda de mínimos e positivos. Eles fazem com que os habitantes locais entendam que você está falando com eles e você entende o que eles vão lhe dizer. Eles chegaram à pequena cidade e entraram numa loja. Lá dentro estavam um rapaz, 2 moças e uma senhora idosa com 2 filhos. Nove os cumprimentou no seu idioma ao entrar. Ele ouviu a resposta no dialeto da sua terra natal. Eles pararam por alguns minutos e pediram bebidas. O jovem serviu com atenção. Lin começou a conversar com as mulheres e Nove prestou atenção, pensando que ouviria conversa em língua estrangeira. Mas não foi assim. Ele realmente não sabia em que língua elas estavam falando, mas seus ouvidos ouviram uma conversa no seu dialeto nativo. Zai pagou o consumo com um pedaço de papel. Eles agradeceram pelo serviço e saíram. Já era noite lá fora. De repente, um arco luminoso se formou em torno de Lin, idêntico ao que Pedro formou para ajudar Nove Quispa anteriormente. Eles então voltam para a nave e esta decola de volta ao Caleron de Ruailas, de onde haviam saído algumas horas antes. Nove então olha para o relógio. Eram 5h30 da tarde. Ao desembarcar, ele vê Pedro, José e os moradores sentados ao redor de uma fogueira, descansando depois de um trabalho rápido. José e os moradores locais se levantaram para recebê-los. Pedro permaneceu sentado. Você já se convenceu de que não há truques ou hipnotismo no que você está vivenciando? Perguntou ele sorrindo. Ainda não sei quem você é, mas o que vive nesta viagem é extremamente estranho, disse Nove. Lin e Zai ficaram conversando com os camponeses sobre assuntos diferentes, enquanto José e Pedro mostraram a Nove os telhados que eles construíram durante sua ausência. Quando voltaram, Nove agradeceu os estranhos e se despediu. José fez o mesmo e ambos foram embora. Durante os primeiros 3 meses de 1961,
Nove teve diversas reuniões com os visitantes. Um dia, ele começou a ler suas anotações feitas em cada reunião e descobriu que havia acumulado centenas de horas passadas com os estranhos e as selecionou com a intenção de escrever sobre isso, quando fosse possível. No mês de abril do mesmo ano, por motivos de trabalho, ele se mudou de Hualanca para Lima, a cerca de 400 quilômetros de distância. Suas experiências com esses visitantes tornaram-se memórias de acontecimentos inusitados arquivadas em páginas de vários cadernos. Nove não conseguia falar com ninguém sobre isso, já que tinha receio de cair no ridículo ou ser considerado desequilibrado mental. Ele próprio não tinha certeza se o que tinha visto foi obra de alienígenas, visões produzidas pelo hipnotismo ou dos avanços de alguma nação tecnológica terrestre. E enquanto ele lutava para descobrir o mistério de tudo isso, um acontecimento desastroso aconteceu de repente, fazendo ele mudar de opinião. Em 10 de janeiro de 1962, pouco antes de fazer um ano após seu último encontro com os apurianos, uma enchente devastou a cidade de Hanhaika, causando morte e destruição. Ele se lembrou de ter visto aquele desastre numa tela do tempo nas naves alienígenas. No ano de 1969, o homem desceu à superfície lunar, tal como ele tinha visto nas estranhas naves, quase 10 anos antes. E em 1970, uma tragédia surpreendeu a cidade de Yungay e seus habitantes. Os acontecimentos que viu através daqueles dispositivos se cumpriram e continuam a se cumprir com fidelidade ao que ele viu. Estas realidades ou coincidências o obrigaram a falar apenas para registrar o que aconteceu, sem pensar nas consequências que poderiam advir das opiniões dos leitores e da ciência. 7 anos depois do primeiro contato de Witt com Nove, em 1967, vários objetos anômalos foram fotografados no céu de Yungay. As polêmicas imagens desses discos voadores metálicos, capturados em plena luz do dia, foram examinados por diversos especialistas, como Richard Greenwell, diretor da Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, a APRO, Wendell Stevens, ex-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, e J. Allen Hynek, o astrônomo e ufólogo norte-americano. Witt com Nove, ou Vlado Kapetanovich, faleceu em 2005.